Oscilações de humor na menopausa. Sem dúvida nenhuma, essa é a queixa mais frequente que eu escuto. Meu nome é Renata Bogé, eu sou médica e hoje eu vou te contar tudo sobre menopausa e oscilação de humor. É muito frequente no meu consultório as mulheres chegarem e falarem assim: doutora, eu quero que aquele coiso, aquele troço, aquele homem saia da minha casa. Eu não aguento mais, eu quero me separar. E com frequência eu trago para elas: calma, que isso tudo é por causa do hormônio e muitas vezes elas não acreditam. Depois que a gente faz a reposição hormonal, que a gente conversa melhor, elas voltam depois de um mês com o casamento muitas vezes restaurado. E por que, doctor? Por que que isso acontece? Nós sabemos que é uma cascata hormonal durante toda a vida da mulher, desde o período que começa lá a menstruação, por volta de 12, 13 anos, e todo mês a mulher passa por uma combustão, por uma confusão hormonal, choro, tristeza, alegria, irritabilidade. Há dias que ela é uma leoa e há dias que ela é uma gatinha e ela não entende nada do que está acontecendo. Mas a boa notícia é que os hormônios, eles justificam tudo, que você não tem culpa de nada. Agora imaginem só, se durante sua vida reprodutora as coisas funcionam dessa forma, imaginem na menopausa, onde começa a ter uma falência. Então, há dias que o hormônio ele é produzido, há dias que o hormônio não é produzido, a quantidade varia bastante e o nosso organismo quer funcionar, mas não chega o hormônio, não vai para nossa cabeça, não vai para o nosso sistema nervoso central, as funções GABAérgicas não são estimuladas e o que acontece? A mulher entra em desespero. Notoriamente, um dos principais sintomas que a gente percebe é a irritabilidade. A mulher fica muito pouco tolerante, não somente com o marido, mas com os filhos e inclusive no mercado de trabalho, fazendo com que muitas vezes ela perca inclusive o seu emprego. É também por volta de 48 anos que há a maior taxa de divórcio de todo o mundo. Aquele problema que o marido sempre causou ou que eles sempre tiveram acaba se tornando um grande caldo entornado, acaba realmente aí se tornando o motivo pelo qual muitas mulheres acabam largando seus casamentos e indo tentar viver uma vida sozinha. A tristeza e a depressão também fazem parte desse quadro. Muitas vezes isso se mistura inclusive com problemas sociais, os filhos que saem de casa, o emprego que já não está mais da forma que estava antes, o marido que muitas vezes arrumou uma outra mulher na rua porque a vida sexual da mulher está prejudicada. Existe sim uma secura vaginal, uma dificuldade de penetração, de lubrificação, além, é claro, de aumentar muito aqueles sintomas geniturinários, como por exemplo infecções de urina e cândida, dificultando ainda mais a vida sexual da mulher. Problemas de concentração também são vistos nesse período. Nós sabemos que o estrogênio é super necessário para o bom funcionamento do nosso cérebro, principalmente da nossa memória. Quando há uma deficiência na produção de estrogênio, nós, mulheres, ficamos esquecidas, apresentando aquelas nevoas mentais, aqueles lapsos de memória, não sabendo muitas vezes coisas simples como o que eu comi ontem, o que eu vesti ontem, para onde eu vou, né? E também nós sabemos que é nesse período que as mulheres começam então a ter alguns sintomas que a gente sugere, que a gente fica logo em alerta, pensando aí, será que está tendo alguma doença neurodegenerativa? O mal de Alzheimer é uma doença prevalente feminina e a principal causa dela é a deficiência de estrogênio. Por volta de 60 anos, a mulher começa aí a apresentar grandes esquecimentos e no Brasil essa doença é muito séria e muito prevalente. Mas e aí, doutor, o que eu posso fazer se a menopausa ela vai chegar de qualquer jeito? Bom, como eu já falei para vocês, por volta de 35 anos há um declínio hormonal, então você precisa sim se atentar aos exames, mas nós sabemos que eles muitas vezes não revelam o declínio hormonal, porque depende do dia que você fez os exames. E é muito importante você valorizar a clínica. Muito mais do que um exame, você é uma pessoa que tem sentimentos, que tem sensações e que pode tranquilamente referir para o seu médico o que você está sentindo. Na medicina, o diagnóstico clínico ele continua ainda a ser soberano e é importante que a gente tome atitudes, medidas, a fim de evitar todas essas complicações, todos esses desequilíbrios que a deficiência hormonal pode trazer. Há soluções não somente com terapia hormonal, mas também com diversas outras medicações, nutracêuticas, suplementos alimentares, medidas comportamentais que a gente pode
entrar, agir a fim de retardar ou até mesmo de evitar esses problemas. A menopausa, ela pode sim ser uma pausa, mas ela não é o fim e a vida da mulher não merece e não deve ser esquecida e muito menos negligenciada. Precisamos parar de romantizar essa fase, precisamos parar de achar que tudo isso é normal e que nós, mulheres, temos que aceitar esse período tão difícil de nossas vidas. E só para vocês terem uma ideia, essa semana eu atendi uma paciente que chegou no meu consultório em prantos. E ela falava que ela estava muito triste, que ela estava com sobrepeso, que isso, que aquilo. E quando eu olhei lá na fichinha dela, 47 anos, eu, na mesma hora, detectei a questão da alteração hormonal. Ela tinha uma testosterona, gente, de 0. E o estrogênio e a progesterona também bem baixos. E a gente fez uma reposição hormonal super efetiva, inteligente nela. E depois de 3 dias, ela chegou no meu consultório, me abraçando e dizendo: doutora, eu nunca tive depressão. O meu problema é porque eu não tinha hormônio. Se você se identifica com a história dessa mulher, se você tá tendo problemas aí de depressão, de tristeza, lapsos de memória, me conta aqui embaixo que eu quero te ajudar.